Devocionais, a Bíblia toda em um ano. Hoje, Isaías, capítulos 49 a 51. A partir do capítulo 49 há uma mudança no livro de Isaías. Embora continue a ser falado sobre o servo, este já não é mais aquele servo passivo em que o Senhor fala da parte dele. Agora, o próprio servo toma a palavra e começa a falar no capítulo 49. Além disso, esse servo já não é mais confundido com Ciro. Ele agora é um servo que pertence a Israel e que será mensageiro aos gentios, como afirma o capítulo 49. Essa imagem do servo mostra que ele é o Israel ideal. Ele será esse Israel porque o próprio Israel, o povo de Israel, não poderia ser por conta própria esse servo que o Senhor desejava para ele. Os pecados de Israel o afastaram do propósito de Deus para eles, e por isso o Senhor levantou um servo, para que ele seja o Israel de Deus e luz para os gentios. Isso é evidenciado no versículo 3 do capítulo 49. O Senhor disse a ele: "Você é o meu servo, você é Israel, por meio de quem hei de ser glorificado." E o versículo 6 afirma que ele também é luz para os gentios. O Senhor declara: "Para você é muito pouco ser o meu servo para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta o remanescente de Israel. Farei também com que você seja uma luz para os gentios, para que você seja a minha salvação até os confins da terra." Os versos 8 a 13 começam a apontar para a obra desse servo. Esse servo será o responsável por reunir todos os povos da terra e fazer com que se voltem ao Senhor. É então que a partir do verso 14 do capítulo 49 até o início do capítulo 50, há a promessa do Senhor restaurar a sorte de Israel, a sorte de Sião. Inicialmente, é afirmado que Israel será mãe de muitos filhos. Os filhos serão restaurados. O Senhor acenará para as nações, e estas virão até Sião, e ali Israel será cheia de filhos. O Senhor também abaterá os opressores do seu povo. E ele fará isso pois ele é poderoso. O mesmo Deus que deu carta de divórcio e expulsou o seu povo é aquele que agora restaura a sorte do seu povo. No capítulo 50, a partir do verso 4, o servo novamente toma a palavra e começa a declarar a sua confiança no Senhor. E por confiar no Senhor, o servo o obedece. E essa obediência, a obediência à sua missão, é um desafio para aqueles que ainda dependem de recursos humanos. Novamente, Israel é chamado para confiar. Agora, confiar na palavra do servo. É assim que se encerra o capítulo 50. Após esse chamado a ouvir o servo, o capítulo 51 afirma que os justos o ouvem. Escutem vocês que procuram a justiça, vocês que buscam o Senhor. Olhem para a rocha da qual vocês foram cortados, e para a pedreira de onde foram tirados. No verso 9, há um clamor para que o braço do Senhor desperte, para que o Senhor faça justiça pelo seu povo. Em seguida, o Senhor afirma que Ele é aquele que os consola. Israel está certo em clamar a Ele, pois Ele é a única fonte de consolo para o seu povo. Mas antes disso, o Senhor repete o chamado para que Israel agora desperte. Desperte de sua condição, e assim seja purificado pelo Senhor. Essa nova sessão que foi iniciada no capítulo 44 tem o propósito de consolar o povo do Senhor. A imagem do servo do Senhor, que é luz para os gentios, mostra que a restauração de Israel resultaria em bênção para toda a terra, como já vimos em alguns textos também de Isaías. Além disso, Isaías também registrou a obra do servo do Senhor, como ele agirá com poder e trará restauração ao povo de Israel, encherá Israel de filhos e fará com que Israel seja restaurada para que cumpra o seu propósito redentor. Ao mesmo tempo, esse servo mostra a confiança em Deus, mesmo diante do sofrimento, e por isso chama Israel para que ouça sua voz. Os justos certamente o ouvem, e assim o Senhor é chamado para despertar e agir na história. Mas o Senhor repete esse argumento, ordenando que o seu povo se corrija, que este povo agora abra os ouvidos e ouça ao Senhor, confie em sua palavra e se alegre com a salvação que está por vir. Os detalhes que Isaías acrescenta nessa profecia sobre o servo em que o servo fala tornam ainda mais claras as conexões entre esse servo revelado pelo Senhor a Isaías
com Cristo, aquele que é o servo na história. A revelação do servo aponta para o avanço do plano da redenção que culminará na encarnação de Cristo, que encarnará e sofrerá em nosso lugar. Assim como o servo confiou no Senhor, mesmo diante do sofrimento, Cristo permaneceu confiando no Pai, mesmo em meio às agonias, angústias e sofrimento da cruz. Dessa forma, o sofrimento e a obediência do servo descritos aqui em Isaías prefiguram a paixão de Cristo, o modo com que ele viverá em obediência ao Senhor, mesmo diante do sofrimento. E nisso vemos também o contraste de Cristo com Israel. Cristo, o servo, é o Israel ideal. Ele é aquele que cumpre o propósito de Deus em redimir as nações. É por meio da obra de Cristo, do Israel que, mesmo diante da dor e do sofrimento, permanece fiel ao Senhor, sem murmurar e sem abandonar a missão. É por meio dele que as nações da terra agora recebem a luz. Ele é a luz para os gentios. E é por meio dessa imagem gloriosa do servo que triunfou sobre o sofrimento, que foi obediente até a morte de cruz, que nós, como parte desse corpo de Cristo, como gentios que foram iluminados por aquele que é a luz dos gentios, somos chamados para testemunharmos. Nós agora temos o dever de proclamarmos as boas novas, de fazermos com que essa luz brilhe sobre os gentios. Nós somos instrumento de Deus para que Cristo Jesus, a luz dos gentios, continue brilhando sobre aqueles que ele elegeu desde a eternidade. Além disso, a partir da obra de Cristo, nós adquirimos uma nova visão sobre o sofrimento. Assim como o servo foi fiel, mesmo em meio ao sofrimento, nós somos chamados a, mesmo nas angústias, aflições e dores desse mundo, continuarmos firmes na fé em Cristo, nos agarrarmos a Cristo e perseverarmos, mesmo diante do sofrimento desse mundo. Pois o nosso Deus é o Deus que consola os abatidos. Ele não se esqueceu de Sião, ele não se esquece do seu povo, e é por isso que nós agora temos consolo em sabermos que ele concedeu a nós o seu servo, a luz para os gentios, a fim de que nós perseveremos mesmo em meio ao sofrimento e sejamos consolados no dia final.